Começar o próprio negócio não é uma tarefa fácil, mas a persistência, a vontade e a necessidade são ótimos impulsionadores que podem te levar para o seu negócio dos sonhos e para o sucesso. E foi assim com a Letícia Vaz, de 25 anos. Ela é empreendedora, criou a própria empresa a partir de uma vontade pessoal e hoje tem mais de 50 funcionários com um site que vende cerca de 2 milhões de pedidos por mês. Com muito planejamento e 7 anos de experiência no mercado online, a Letícia conseguiu se organizar e criar as suas equipes. Só assim para ter tempo de pensar no futuro, porque os planos não param por aí. Conheça agora a LV Store. Bom, eu tinha 17 anos quando eu comecei. Eu fiz jornalismo na Casper Libero, em São Paulo, e minha família era aqui de Bragança, do interior. Eu fui para São Paulo para fazer a faculdade, só que tinha os custos de moradia, os custos de alimentação, e era muito difícil conseguir estágio na área no primeiro semestre. Então, eu sempre gostei muito de moda, decidi pedir R$500 emprestado do meu pai. Fui no Brás, comprei um monte de roupa e virei uma sacoleira, assim, da faculdade. E aí eu comecei a vender para amigos, amigos de amigos, o pessoal da faculdade, foi aumentando ali o nicho. Eu sempre estudei muito tendência de moda, sempre gostei muito, por isso que eu fiz jornalismo, eu gostaria de ir pro lado de jornalismo de moda. E eu identifiquei que tinha uma tendência, principalmente em alta nos Estados Unidos, que era o cropped, que era aquela blusinha mais curtinha. E não tinha para comprar no Brasil ainda, e eu queria comprar para vestir, né? Para ir numa festa. E aí a minha mãe, ela tinha uma confecção, uma loja, na verdade, de bebê, itens para bebê, e atrás tinha 2 máquinas de costura ali para fazer kit de berço, lençol, almofada e tudo mais. E aí eu falei, mãe, acho que eu vou fazer um cropped para mim mesmo, já que eu não acho para comprar, eu vou cortar e eu vou fazer. E aí eu cortei o cropped e fui para uma festa com esse cropped. E aí quando eu cheguei era muito novo pra todo mundo, então todo mundo queria, todo mundo gostou, todo mundo ficou apaixonado. E aí eu falei pra minha mãe, eu acho que a gente tem aí um gap de mercado que ainda não tem ninguém fazendo cropped, vamos fazer. Aí eu desenvolvi uma grade PMG, comprei o tecido certo, cortei, costurei e comecei a vender. E aí quando eu comecei a fazer as minhas criações, eu realmente tive um boom muito grande, aí eu comecei a vender, criei meu e-commerce, criei as redes sociais, comecei a divulgar pelas redes sociais, comecei a ter um crescimento muito rápido e comecei a desenvolver coleções. Então eu comecei com cropped, mas eu fui fazendo uma saia para combinar com o cropped, uma jaqueta para combinar com o cropped, e aí eu fui criando coleções, fui crescendo, tive que abandonar o jornalismo, né? Não concluí a faculdade porque não dava tempo de fazer tudo. Eu trabalhava com assessoria de imprensa, trabalhava com a LV e ainda fazia faculdade. Aí eu voltei para Bragança, foquei 100% do meu tempo para a marca, para a empresa, e aí depois de 7 anos a gente está aqui hoje. Eu tenho mais de 60 funcionários, tenho 3 fábricas, então a gente cresceu bastante. Em média a gente faz de 1.000 a 1.500 peças por dia, então a maior parte, quase todos os nossos produtos são feitos internamente. O que não é feito internamente, que é terceirizado, são peças jeans, por exemplo, ou sapatos e bolsas que precisam de maquinário e processos muito específicos. Mas toda a parte de roupa a gente faz aqui dentro, né? Roupa básica do dia a dia, a maior parte da nossa cartela e gama de produtos a gente faz aqui, mais ou menos 1.000 a 1.500 peças por dia, que dá uns 30 a 40 mil peças por mês. Então, como grande parte das mulheres, né, o empreendimento, na verdade, ele foi por necessidade. Então, eu precisava desse dinheiro para ajudar a pagar a faculdade, pagar meus custos, que eram muito elevados. Então, eu achei que era a maneira mais fácil, mais prática e mais rápida, e que eu gostava muito, porque eu gostava muito de moda, sempre fui referência para as minhas amigas de que look que eu escolho, que sapato me ajuda a escolher, me ajuda a comprar. Então, foi o caminho mais fácil que eu encontrei para conseguir uma segunda renda. Então, o empreendedorismo não foi por paixão, como a maior, grande parte dos homens ou das grandes empresas, é por paixão. Não, foi por necessidade mesmo, eu precisava do dinheiro. E aí, com o tempo, eu fui consolidando essa necessidade em uma empresa, né? Comecei
com as máquinas mais simples, que é reta, mas as máquinas mais simples eu tinha duas máquinas só. E comecei com peças muito simples também, porque quando tem muitas etapas de produção, né, a gente tem que ter muito conhecimento dos processos e a gente tem que ter muitos colaboradores. Então minha primeira funcionária foi uma cortadeira, porque até cortar a roupa eu que cortava. Eu colocava o molde em cima do tecido, riscava e cortava. Então eu peguei uma cortadeira, depois eu comecei a aumentar mais costureiras e fui crescendo gradativamente, né? Não foi que eu saí do nada para onde eu tô hoje. Eu peguei uma salinha de 20 metros quadrados e aí comecei lá. Depois eu passei para uma casa, porque eu tinha muito medo de ter uma fábrica. Para mim era muito... Comecei com 17 anos. Então com 19 anos eu olhava e falava, eu não tenho capacidade de ter um galpão, de ter uma fábrica, eu sou muito nova. Então eu aluguei uma casa e transformei a casa numa fábrica. A fábrica também essa casa, ela tava no centro, então era muito mais fácil pra mim, porque eu podia ficar trabalhando sem perigo, assim, até 2 da manhã, 3 da manhã, porque quando a gente começa um negócio a gente faz tudo sozinho, então a gente tem que trabalhar muito tempo. E aí depois, com o tempo, eu fui aumentando tanto os modelos, quanto os maquinários, quanto a estrutura e quanto os colaboradores. E aí depois de 7 anos eu cheguei aqui, mas é um processo bem passinho por passinho. Nunca passei etapas, então eu preferia ir sentindo e vendendo primeiro para depois ir me estruturando, do que ter uma estrutura gigantesca e depois ter que ficar correndo atrás de venda. Então para mim sempre foi o caminho inverso. Eu vendia muito e aí conforme minha venda aumentava, minha infraestrutura tinha que aumentar também. O primeiro passo, assim, é realmente o estilismo, que é a concepção da ideia da coleção ou da peça, e aí a gente coloca essa ideia que a gente tem no papel e desenvolve uma peça. Depois a gente vai para modelagem, em que a gente vê se aquela ideia que a gente teve no papel, ela vai funcionar na prática, porque às vezes a gente desenha uma peça e aí quando a gente vem para modelagem, principalmente para modelagem em 3D, a gente vê que talvez aquele decote que a gente fez não vai dar certo na hora que a pessoa baixar, ou que aquele recorte não vai ficar tão bom, e aí a gente faz esse ajuste novamente da modelagem. Depois que a gente passa da modelagem, a gente vai para a parte do corte. Então a gente corta essa peça. Hoje nosso corte ele é 100% automatizado. Então é uma máquina de corte a laser em que a gente desenvolve todo o sistema no computador. A modelagem ela é feita toda no computador, pensando tanto no caimento, em que a gente tem milimetricamente exatamente o caimento, que é corte a laser, mas também pensando na utilização de recurso. Então com a modelagem, a gente consegue encaixar as peças de uma forma com que o aproveitamento do tecido seja muito maior. Então a gente tem pouco desperdício, a gente tem um alto nível aí de aproveitamento de recurso, a gente descarta muito menos tecido e fica uma modelagem impecável. Aí depois que passa do corte, a gente faz a separação ali, separação de aviamentos, então elástico, zíper, tudo que vai nessa peça. Vai para costura, tem várias etapas dentro da costura, tem várias máquinas diferentes que fazem coisas diferentes e acabamentos diferentes. Depois a gente vai para a parte de limpeza, então tirar fio, tirar linha, deixar a peça bem limpinha. Depois vai para revisão, aí a gente revisa toda a peça, vê se não tem nenhum defeito, se o tecido não tá com uma falha, se a costura não teve algum defeito. Depois disso vai para a parte de estoque, né? Então a gente dá entrada no estoque dessa peça, coloca no sistema, coloca o tag com o código de barra e endereça dentro do sistema. E por último, a expedição, em que o pedido entra, ele faz a separação desse pedido no estoque, embala, faz o check-out, todo o processo de código de rastreio, nota fiscal, embala e aí sim vai para o consumidor final. Quando eu comecei, eu fui um dos primeiros e-commerces pequenos, porque antes, em 2015, né, a gente só tinha ou o e-commerce era de uma instituição, então, tipo, ou o site era de uma instituição, de um governo, alguma coisa, ou eram e-commerces de grandes players no mercado. Não tinha e-commerce voltado para pequenos empreendedores que nem tem hoje. Tinha, mas era muito caro ou era só com HTML e programação e a gente não conseguia fazer. Então eu desenvolvi, eu lembro que minha primeira plataforma de e-commerce foi o Wix.
E aí era com Java, então era tipo um joguinho, né? A gente ia arrastando os botões, só que a base deles era na Arábia Saudita, então não tinha saque, eu não conseguia ter vínculo com o correio, então eu não conseguia calcular o frete, era um frete fixo. Se a pessoa fosse do Acre, era R$10. Se a pessoa fosse da minha cidade, era R$10. Então eu tinha muito prejuízo, mas era um momento em que não era tão fomentado isso, a gente não tinha tanto fácil acesso à tecnologia e a e-commerce que nem a gente tem hoje, e foi muito legal porque foi esse diferencial também que fez com que a gente tivesse um crescimento muito rápido e uma expansão muito rápida para todo o Brasil. Aí com o tempo, conforme os anos foram passando, o acesso à tecnologia, à informática, ao e-commerce ficou muito mais fácil, e aí hoje a gente tem aí tecnologias para todo mundo, tanto para os maiores quanto para os pequenininhos. Eu sou estilista da marca até hoje, então todas as criações da marca são desenhadas e concebidas por mim. Hoje todas as outras áreas como marketing, financeiro, produção, ela já tem líderes, né, e eu não sou mais a responsável direta, mas a parte principalmente de estilismo e dessa parte de criação é muito vinculada a mim, e eu acho muito legal porque o meu cliente, ele amadureceu comigo. Então o meu cliente, ele tá comigo desde os meus 17 anos. Então hoje eles têm 25 e eles acompanharam esse crescimento, eles acompanharam essa mudança até de estilo. Então quando eu abri a minha marca, eu desenhava cropped, porque eu desenhava o que eu queria usar com 17 anos. A gente quer usar saia curta, justa, cropped. Hoje em dia eu já quero usar uma calça de alfaiataria, um blazer, um vestido longo. E aí como a minha comunidade, né, porque os meus clientes, eles são muito fiéis, assim, eu tenho um engajamento muito alto nas redes sociais, porque desde o início eu fui a cara da marca, então elas sempre associaram a marca comigo e criaram uma relação mesmo de amizade. Então eles foram crescendo e amadurecendo comigo, e aí o meu desenho, o meu estilismo, minha criatividade, ela também foi alimentando isso e essa evolução e esse amadurecimento. Então foi muito bom. Eu não acredito que eu consiga ainda, acho que vai faltar um tempo aí para eu terceirizar essa parte, para eu delegar essa parte. Durante a pandemia, a gente abriu um novo braço da marca, que a gente entrou no mercado de educação. Então foi exatamente por conta da pandemia que a gente entrou no mercado de educação. Eu sou uma pessoa eu pesquiso muito e eu sou muito preocupada. Então quando a pandemia veio, eu não sabia a dimensão, acredito que ninguém sabia, né? A dimensão e quanto tempo isso ia levar. Então eu comecei a estudar a China principalmente, porque o que aconteceu na China primeiro ia acontecer aqui no Brasil depois. Então eu vi que o mercado de moda era o segundo mercado que mais foi afetado, porque as pessoas compram roupa para sair. Se você não pode sair de casa, você não compra roupa. E a gente tinha a questão também da quarentena, de ficar dentro de casa, do lockdown. Então, a maior parte das minhas costureiras tem acima de 50 anos, que era a idade de risco que a gente tinha que dar prioridade para ficar em casa. Então, eu pensei em todos os cenários, desde o mais otimista até o pior, assim, que podia acontecer. Eu comecei a desenvolver vários planos pra gente colocar em prática, então de benefício para cliente, frete grátis, lançamentos. Eu não fazia mais coleção grande, eu lançava uma micro coleção por semana, e aí eu jogava as pessoas pro site toda semana, então toda semana eu tinha venda. E aí com esses números, a mídia começou a vir atrás, então a gente começou a sair na TV, em jornais, em revistas, como case da pandemia, assim, do mercado jovem de moda. E aí acabou acontecendo uma demanda automática dos outros empreendedores vindo pra mim falando: você tá fazendo isso, eu quero aprender com você, como que eu faço? E aí eu juntei o útil ao agradável, eu falei: gente, o curso é uma coisa que a gente vai conseguir expandir muito, a gente consegue escalonar muito fácil, e independente do fato da gente tá com a fábrica aberta ou fechada, eu quero fazer isso porque a gente consegue mudar a vida das pessoas e a gente consegue ter uma segurança também caso a pandemia dure aí mais 2, 3 anos, né? Então, esse é um lugar, assim, um outro braço que eu acho que vai dar muito certo e que a gente tá se empenhando muito, mas a gente ainda também acredita na loja física. Então, hoje a gente não tem loja física, mas para 2024 e 2025 a gente já tem projeção para fazer a nossa primeira loja física, que vai ser num formato de guide shop, mais focado na experiência do cliente do que numa loja mesmo. Mas temos alguns projetos, sim, aí crescendo para os próximos anos.
tipo de dificuldade e o grau da dificuldade, da complexidade do problema. Então antes eu tinha dificuldades eu não consigo embalar 10 pedidos, eu sou uma só, eu só consigo fazer um. Então era esse o problema. Hoje o problema talvez eu preciso tomar uma decisão de 100 mil reais, ou de 200 mil reais, ou uma decisão de abrir uma loja física. Então, eu não acho que elas sejam maiores do que os problemas que eu tinha antes. Eu só acho que eu tinha ferramentas diferentes. É realmente um ponto muito importante para qualquer negócio. E a gente tem os fornecedores diretos, né, que são os de tecido, aviamentos, coisas que a gente usa no nosso produto, e tem os indiretos também, que a gente vai pensar na embalagem, na caixa, no saco de TNT, no durex, em tudo. Então, para os fornecedores diretos, eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade. Eu sempre prefiro trabalhar com fornecedores nacionais do que importados, porque eu acredito que a gente tem um desenvolvimento melhor de tecidos aqui dentro. Então, depois de muitos anos no mercado, né, e algumas pesquisas que eu estudo muito, como eu tenho meu curso, eu estudo muito sobre gestão, e principalmente gestão humana, porque eu acho que de hoje, assim, em diante, até os pequenos empreendedores, eles têm muita dificuldade de gerir pessoas. E eu acho que a maior dificuldade de todo empreendedor que está escalonando, está crescendo o seu negócio, ele não consegue saber como gerir, como contratar, como selecionar ou como gerir problemas que vão existir, né? A gente é humano, então vai ter confusão, vai ter picuinha, vai ter fofoca, é normal. E a gente, como líder, a gente tem que entender como a gente consegue lidar com isso e tirar um maior proveito, né, da produtividade, do relacionamento de cada um. E durante tanto tempo assim que eu trabalhei, eu identifiquei que as pessoas, elas são contratadas pelas hard skills, né, que são as habilidades técnicas que elas têm, mas elas são demitidas pelas soft skills, que são as qualidades, né, as competências sociais, emocionais, de comportamento. Então, hoje em dia, eu prefiro contratar uma pessoa que ela tá alinhada com os meus propósitos, com as minhas ideias, com o que a gente prega aqui dentro, o tipo de comportamento que a gente quer aqui dentro, e treiná-la para aquela função em específico, do que contratar uma pessoa que ela pode ser muito boa naquela função, mas o trato com ela, o comportamento, a equipe é muito difícil de ficar entrosada. A gente trabalha, na moda principalmente, a gente trabalha com algumas formas de lançamento. Primeiro são os lançamentos sazonais, que seguem as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas a gente também tem lançamentos com datas comerciais e datas de oportunidade. Então, por exemplo, a Copa do Mundo foi uma data de oportunidade pra gente fazer uma coleção voltada pra Copa. Então, roupas amarelas, verde, azuis, com escrito Brasil, enfim. Carnaval é outra data de oportunidade que a gente tem para lançar coleções de peças que as pessoas vão usar no Carnaval, que é uma festa extremamente brasileira e extremamente voltada para o público jovem, que é exatamente o meu público. Então a gente vai mesclando esses lançamentos. Hoje a gente tem lançamento quase todo mês. A nossa plataforma principal de divulgação de lançamento é o Instagram. Então hoje a gente tem mais de 500 mil seguidores no perfil da marca e nosso foco tá lá. Mas eu acho extremamente importante, e esse é um dos planos que a gente tem que a gente já tá colocando em prática e tem para os próximos anos, que é diversificar, né? Ter mais uma capilaridade de contato com o nosso cliente. Então hoje a gente tem vários grupos no WhatsApp em que a gente trabalha como se fosse um portal de notícias de moda. Então a gente manda notícias de moda para todo mundo, para todos os nossos clientes no WhatsApp, e aí a gente consegue disparar também o lançamento por lá. A gente tem o Instagram, a gente tem um canal no YouTube em que eu falo mais fortemente sobre a empresa em si, né? Então é legal a gente trazer também o conceito por trás do lançamento, como que a gente trabalha aqui dentro. A gente tem Telegram, a gente tem
Twitter, a gente tá em todas as redes, mas o nosso foco, assim, é o Instagram e a gente tá no TikTok também, que é uma rede social muito importante. A marca, ela precisa solucionar algo pro cliente. Então, ou ela vai ajudar a resolver um problema que ela tem, por exemplo, Rock in Rio. Quantas pessoas vão no Rock in Rio? Só que quantas pessoas têm ideia de que look vestir no Rock in Rio? Pouquíssimas. Então, quando a gente cria conteúdo, né, o marketing de conteúdo, ele é exatamente isso. Quando a gente cria conteúdo que vai ajudar, vai agregar valor, vai resolver um problema, uma dor do nosso consumidor, do nosso seguidor, ele acaba se transformando aí num cliente. Então, eu acredito que você focar em conteúdos de identificação, que gere identificação do seguidor e do internauta com o seu conteúdo, eu acho que o grande foco é você não querer vender. Porque quando as pessoas elas não estão no Instagram para comprar, se elas estivessem no Instagram para comprar, elas iam estar em outra rede social, ela tá no Google Shopping, tá no Mercado Livre, elas vão estar em outros lugares. Elas não vão estar no Instagram. No Instagram elas estão para se divertir, para aprender alguma coisa nova, para ver da vida dos outros, para dar risada, para passar o tempo. Então eu acho que as marcas elas precisam entender que a venda ela é uma consequência do bom conteúdo. Do meio de 2022 para frente, eu decidi que eu ia cuidar mais da minha imagem como empreendedora, porque durante 7 anos eu desenvolvi toda a marca sozinha, né, do zero, eu desenvolvi ela sozinha, e todo o foco, toda a minha energia era 100% nos resultados da marca. Conforme a marca foi crescendo e foi tendo colaboradores, foi tendo equipe, foi tendo gestão, hoje eu tenho menos coisas para fazer no manual da marca, né? No processo ali de todo dia, embalar pedido, eu não faço mais, cortar roupa, eu não corto mais, ajudar a costurar, atender, eu não faço mais esses processos. Então, como eu tenho equipes que fazem isso por mim, eu comecei a perceber que talvez eu tinha um outro braço, eu tinha uma outra frente em que eu inspirava muitas mulheres jovens a ter negócios e a desenvolver o seu negócio do zero. E aí eu nunca tive oportunidade de ter tempo de sentar e falar, será que eu quero desenvolver isso? Será que eu quero poder chamar mulheres e transformar também a vida das mulheres como eu consegui transformar a minha? Então, do meio de 2022 agora para 2023, eu já estava com a empresa muito redonda, eu tô com a empresa muito redonda, então eu decidi que eu ia focar nessa parte Letícia empreendedora, não mais Letícia LV. Quando eu comecei a criar conteúdo para empreendedores, um mar, assim, abriu na minha frente de oportunidades, de tarefas e de novas funções. E eu acho isso mais legal, assim, do empreendedorismo, porque quando você sobe um degrau, você vê novos degraus, assim. Você subiu um, aí você vai e você fala, putz, eu posso fazer isso. Aí você vai lá e faz aquilo. E aí você se joga numa coisa extremamente nova, porque eu acho que isso é a vontade de todo empreendedor. É sempre inovar e tá fazendo coisas diferentes. Eu acho que eu não ia ser feliz fazendo só LV pro resto da minha vida. Hoje, na verdade, acho que a maior parte das pessoas fazem o contrário. Então, primeiro elas são influenciadoras e depois, com a influência que elas têm, elas criam uma marca e monetizam aquilo. O meu foi o contrário. Primeiro eu criei uma marca e aí eu monetizei aquilo e transformei aquilo numa empresa, né? E depois, conforme a empresa foi crescendo, eu fui dando resultados, a minha imagem Letícia foi crescendo. Então é um crescimento muito orgânico, muito tranquilo, muito leve. As pessoas elas confiam muito no que eu falo porque elas sabem que, na verdade, não é que eu fui influenciadora e depois fiz uma marca, eu construí aquilo. Então eu tenho números, eu tenho resultados, eu faço isso todos os dias da minha vida. E aí eu decidi ter essa separação mais por questão de escalonar. O mercado de moda, ele é um mercado escalonável, sim, mas a gente tem mãos, né? A gente tem máquinas, a gente tem tecido, a gente tem um limite de produção. A minha fábrica fabrica 30, 40 mil peças por mês, é uma fabricação muito elevada.
Se eu quiser fabricar 80, eu vou precisar fazer outra fábrica dessa. Então o investimento é muito maior. Quando você consegue capitalizar em cima da sua imagem e monetizar em cima da sua imagem e do seu conhecimento, de tudo que você construiu até hoje, é muito mais escalonável e eu acho que supre ali uma necessidade que eu tinha, que era o jornalismo. Eu sinto muita falta, porque não é que eu abandonei o jornalismo porque eu amava empreendedorismo e eu queria ser, não, na minha cabeça eu queria ser jornalista até hoje, mas as coisas foram acontecendo e eu tive que migrar para o lado do empreendedorismo. Só muda o tipo de dificuldade e o grau da dificuldade, da complexidade do problema. Então antes eu tinha dificuldades de eu não consigo embalar 10 pedidos, eu sou uma só, eu só consigo fazer um, então era esse o problema. Hoje o problema é, tá, talvez eu preciso tomar uma decisão de 100 mil reais, ou de 200 mil reais, ou uma decisão de abrir uma loja física. Então, eu não acho que elas sejam maiores do que os problemas que eu tinha antes. Eu só acho que eu tinha ferramentas diferentes. Eu acho que se você tem uma ideia, coloca no papel, planeja e coloca em prática. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas. Muitas pessoas ficam paralisadas com medo, assim, não vou fazer porque não vai dar certo, porque eu não sei, tô esperando o momento perfeito. Nunca vai existir esse momento perfeito. Então coloque em prática. Nunca dê o passo maior que a perna, respeita os processos, respeita os momentos, pensa sempre na venda antes da estrutura, porque eu vejo que muitos empreendedores, eles querem começar com uma estrutura gigantesca, com caixa personalizada, e-commerce com layout personalizado, tudo com um custo super elevado, e aí não vende e acaba quebrando. Então começa como dá, começa. E aí conforme você for vendendo, conforme for crescendo a empresa e tudo mais, aí você vai aumentando a estrutura. Mas eu acho que começar é o passo principal e ter disciplina e constância, né? Porque eu acho que a gente tem aí um defeito muito grande das novas gerações, é que as pessoas, elas não querem fazer o que tem que ser feito para colher aquele resultado. Querem que seja em uma semana, um mês, um ano, e às vezes não vai acontecer, vai demorar anos para dar resultado. Então eu acho que disciplina e constância é muito importante para todos os empreendedores.